Chocolate com café, no café com BV. Histórias de vida, muitos sonhos, planos, finanças, saúde, celebridades, anonimato, todo mundo pode falar aqui. Yeah. Se liga aí, se liga aqui. Se liga aí, se liga aqui. Na entrevista do café. Chocolate com café. Pô de café. No café com BV. Oh, bebê. Se liga aí, se liga aqui. Pô de café. Porque eu vou deixar tudo em cima da mesa. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito com os meus mentores, principalmente os norte-americanos, é que esse conceito de guardar conhecimento é coisa do passado. Ok. Vou guardar para mim esse segredo. Como é que eu cheguei aqui? Esquece isso. Agora, aquilo mudou. Agora é acerca de o que tu, BV, se fizeres agora uma formação de comunicação formal e informal, qual é a diferença de comunicar na rádio, na televisão e na internet? Ok. Quem melhor que tu pode falar sobre isso? E posso vender isso. E por acaso já tenho vendido. Mas estás a entender? Dá um bom combo. Mas estás a entender o que eu estou a dizer? Sim, sim, Mas sim. mais do que isso é, por que muitas pessoas... Falamos aqui de credibilidade e imagem. Muitas pessoas, se calhar, têm a imagem que o BV é só o apresentador, Yeah. certo? Certo. E não têm noção do homem de negócios. Sim. Não têm noção dos business moves. Porque nós temos sempre a ideia, não quero falar dos meus business moves para não estragar aqui, Sim, certo? sim. Mas isso Comprometer. está a ser completamente desmistificado. Porque se eu mostrar o businessman, o teu comunicador aumenta, porque agora tu és uma referência Sim. em vários aspectos e até social. E tu podes aumentar a tua imagem de comunicador com tudo que vem da credibilidade que tu tens como homem de negócio. Mas tu não chegaste alguma vez te inquietaste por causa da questão da legitimidade para fazer isto? Porque o Pipo aqui, eles adoram catalogar, né? Categorizar as pessoas. Ok. Vamos ver em termos de achievement, o que é que o Danilo alcançou É por causa já? dessas perguntas que eu vim aqui. vamos. Por que ele está a fazer isso? E eu trago aqui como é que eu vou dizer? Aqui um quadro comparativo que é daquilo que eu estudo e analiso da tua parte. O metaverso, para mim, é o metaverso. E as pessoas, querendo ou não, já vivem numa imersão nele. Ok? Então, eu comecei a ver os primeiros vídeos como quem não quer nada do Danilo, com pensamentos, frases, dicas, conselhos e a sua visão do mundo. Eu disse, ok, isso aqui vai ser vendido. Estou só à espera do time. E hoje eu tenho isto num formato completamente amadurecido e que foi antecedido até por uma obra literária, um livro, né? Sobre a tua autoria. Tu criaste legitimidade para isto ou sente que as pessoas, sobretudo algumas, porque nós temos muito, como disseste, a tua discussão no Twitter com empreendedores, ainda tens pessoas, não do contra, mas que criam alguma dúvida na legitimidade que tens para fazer isto. Certo. No meu caso em específico, isto não me atrapalha em nada. Ok. Porque a minha relação é com meus seguidores. Yeah. A minha relação não é com essas pessoas. Quando eu faço Tu esse... criaste uma comunidade. Sem dúvidas. Bom. Eu criei uma comunidade e tenho criado ao longo dos últimos 10, 15 anos. Mas mesmo essas pessoas, que são as pessoas que duvidam, que são os chamados doubters, eles são os que mais te acompanham de perto, e tu sabes disso. E muitas vezes tu vais encontrar essas pessoas em campos que eles não imaginam na vida. Vamos a uma reunião com uma grande empresa. Ele é que está sentado. Vamos para uma reunião com 3 homens de negócios e tu estás ali naquela mesa. Nós vamos para certos ambientes que eles começam a ver como é que essa pessoa entrou aqui. Então tu estás a legitimar a tua imagem para essas pessoas ali. Por quê? Eu tenho uma teoria muito interessante e eu quero escrever sobre isso, mas ainda não tive tempo, que é a conversão da linguagem. Aquilo que ou seja, nós aqui na sociedade, cada um tem a sua linguagem. A linguagem do mérito. O que é mérito para o BV não é mérito para o Danilo. Sim, pode ser mérito para o Danilo. Mas para tu me respeitares, tu vais ter que entender que na tua linguagem eu tenho mérito. Faz sentido? Sim. Vou dizer, se na tua linguagem ter 1 milhão de seguidores é ter mérito, tu só vais respeitar o Danilo se ele tiver 1 milhão. Certo? Sim. O que eu tenho que fazer muitas vezes na sociedade é eu conseguir converter a minha linguagem para a tua. Ok, eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas tem um ponto em comum que tu respeitas que eu vou dominar. Ok. E tu sozinho vais dar conta. Fogo. Por mais que ele não tenha 1 milhão de seguidores, ele conseguiu isto que eu respeito. Então, eu vou fazer o meu trajeto para os meus seguidores. Eu estou a passar essas diferentes linguagens para a sociedade em diferentes nichos. E eu vou me encontrando com essas pessoas, mas nunca pensando nelas. Eu estou a pensar em quem? Meus valores-chave.
como é que eu consigo comunicar com maior qualidade. Por exemplo, eu estou aqui agora numa luta de excelência que é a qualidade do fascículo. Enquanto as pessoas estão a pensar, o Danilo está a fazer uma mentoria, eu já estou a pensar a qualidade do fascículo. Okay. Por quê? Porque eu sei que aquele fascículo não vai ficar só com a pessoa que comprou a mentoria. Vai ser escrutinado. Em casa dele. De manhã à tarde e à noite. E eu quero, quando o pai dele pegar o fascículo, ele vai entender. Oh! Ok. E aí Talk. converti mais uma pessoa. Estás a entender? Sim. Então, eu faço o meu trajeto para ter excelência. Quando tu alcanças excelência num campo, tu vais alcançando a excelência para essas pessoas. Mas nunca penses nelas. Há muitas pessoas que deixaram de fazer coisas por causa dessas outras pessoas. Então, eu não posso dar um curso porque eu ainda não alcancei nada. Não alcançaste nada para quem? Quem teve essa conversa comigo foi o Kendas. Okay. E esse papo reto dele foi muito importante para mim, que foi, Danilo, tu já viste os últimos 15 anos da tua vida, o que é que tu estás a fazer? E eu, não, mas eu estou... Não. Estás a olhar lá, eu estou a falar até aqui. E eu, quando comecei a fazer as contas, e não falo só do ponto de vista do negócio, mas mesmo do ponto de vista de impacto, disse, não, eu tenho, de facto, já aqui uma bagagem que eu posso partilhar com muita gente. Isso é que me fez lançar o livro. E quando eu lanço o livro, isso alavancou outras oportunidades. Por exemplo, eu estava a falar agora com meus editores e revisores do fascículo, e eles disseram, isso é um livro. E estás a dar um livro por 5.000 kwanzas. Eu falei, não há problema. Depois de lançar a mentoria, nós vamos lançar outro livro com todo o conteúdo para as pessoas entrarem para a internet. Isso é outro produto. Okay. E vamos continuar a trabalhar e vamos continuar a fazer. Então, isso de estar a ouvir, não, tu não tens credibilidade, tu não tens isso, tu não tens aquilo, deixa eles falarem. Vamos só continuar a bombar. Pronto. Quem for à mentoria vai conseguir criar competências para seja o que for? Vai sim, sem dúvidas que vai. E mais do que isso, isso é uma pergunta muito interessante, bebê. Para mim, mais do que criar competências, I just wanna spark. Okay. Eu só quero criar a faísca. Sim. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Porque isso é como tu obrigas o teu filho a estudar. Não dá certo. Tu tens que atiçar nele a faísca pela curiosidade do conhecimento. Sim. E ele, quando te vê todos os dias a ler, a vir trabalhar, ele vai dizer, fogo. Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Eu lembro-me do meu pai todos os dias às 7, 8 da manhã trabalhar. Hoje em dia, se estou em casa às 9 da manhã, me sinto mal. Okay. Ficou aqui dentro da minha cabeça. Que é, tens que acordar e tens que fazer por ti. E é isto que eu quero que as pessoas saiam da mentoria. Com conhecimento, mas ninguém vai sair de lá especialista em marketing digital. Mas eles vão entender que o marketing digital é uma ponte útil para eles atingirem certos objetivos e vão começar a ir pesquisar. Okay. Se calhar vão fazer uma formação específica de copywriting, se calhar vão fazer uma formação específica de comunicação verbal muito melhor do que hoje em dia nós temos. E é esse o meu interesse, é que eles entrem e entendam, isso afinal é um universo que pode catapultar aquilo que eu já tenho dentro de mim. Okay. Porque eu não estou a dizer para as pessoas serem influenciadores digitais. Eu estou a dizer, tu és jornalista, venham ouvir o que eu tenho para dizer do digital e usa na tua profissão. Tu vendes bolos, venham ouvir o que eu tenho para dizer e usa na tua profissão. Esse é o principal objetivo. Ok. Há iliteracia digital, há falta também da inclusão de algumas pessoas. Nós temos alguns números estatísticos, não concordo com muitos, dizem que temos 4 milhões, outros dizem 8, alguns dizem 3, outros dizem 2 milhões. Na internet? Na internet. Tem vários estudos, né? Yeah. Alguns são sólidos, porque quando eu vejo, por exemplo, empresas como a Unitel a me darem números, aí fico um bocadinho mais focado naquele tipo de números que eles oferecem. Sim. Mas nós não temos muita presença no digital ainda, como gostaríamos de ter. Yeah. É uma barreira ou não para aquilo que se pretende passar para as pessoas, em termos delas começarem a ganhar algum dinheiro efetivamente com o trabalho que apresentam na internet? Isto aqui tem duas vias. Okay. É um problema no sentido em que eu gostaria que houvessem muito mais pessoas na internet, porque assim conseguíamos ter muito mais atomicidade no mercado. Okay. E com mais atomicidade no mercado existe mais concorrência, com mais concorrência existem melhores pagamentos, melhor cachê, a informação vai mais longe, estamos a criar mercado e aí era melhor para todo mundo, por um lado. Por outro lado, vejo como uma oportunidade, porque na terra onde não existe ninguém, quem tem um olho é rei. Exatamente. Você chega primeiro, estabelece já a tua comunidade e começa a trabalhar. Que é isto que eu e o Kendas fizemos em 2018. Sim, quando chegámos com os anormais. Sim. Antes dos anormais chegarem aqui, quem falava influenciadores digitais? Ninguém. Quem fazia lives de horas que hoje em dia é... O normal. E onde é que nós estamos? Nós já não estamos aí. Agora estamos a fazer o quê? Educar. Quer dizer, qual é o próximo passo?
vai ser esse. Escrevam o que eu estou a dizer. Daqui a 2, 3 anos, esses influenciadores que estão a fazer agora vão começar a fazer cursos. E vão começar a educar a pessoas. E a mensagem vai começar a chegar muito mais longe. Muito mais longe. Tu já tens empreendedores a fazer isso. Certo, mas o que eu estou a dizer é, tu não tinhas empreendedores de entretenimento a fazerem isso. Tu tinhas pessoas do ramo financeiro e digital a fazerem mentorias financeiras. Sim. Fora isso, tu não vês, por exemplo, uma pessoa do entretenimento a fazer uma mentoria de nada. Por quê? Por causa daquilo que falaste há bocado. Quem és tu? Você fica na internet a falar, tu vai ensinar o quê? Yeah, that's the point. Certo? Yeah. Então tens que ter gut, tens que ter estômago para conseguir dizer assim, eu tenho algo para passar, correto? Ok. E é isto que nós... Olha, acabamos de bater agora mais um número top no, de pagamentos para a mentoria. Então isso que eu estava a dizer, BV, que é um problema, ainda temos poucas pessoas, mas também é uma oportunidade. Vou dar um exemplo prático. Quando nós chegamos de fora e começamos a fazer aqui as redes sociais, etc., aliás, o trabalho no digital, uma vez eu e o Kenda estávamos debaixo do nosso primeiro escritório na Maianga e ele disse, isto aqui, pá, nós temos conhecidos, ainda vai demorar. E ele começou a dizer, mas eu sinto que já estamos a ficar famosos. Eu disse, não, mano, eu ainda consigo andar sem me chamarem. Avança o tempo, estamos em 2023. Eu não consigo andar sem me chamarem. Yeah. Vou dar outro exemplo. Eu chegava aos sítios, eles perguntavam assim, o que é que você faz? Eu tinha que explicar, não, eu trabalho na internet, etc. Ah, você é artista. Hoje eu cheguei aí, o segurança, eu disse, eu sou influenciador digital. E ele disse, ok, a senhora quando me ligou também, influenciador digital, soube. Não havia isso em 2000. Eu estou a falar factos. Yeah. Não havia isso em 2018. Isso aconteceu há pouco tempo. Não é muito tempo, é pouco tempo. O próprio termo não era aplicado para nada. Quer dizer que nós já temos uma conquista. Yeah. Hoje em dia, eu tenho, por exemplo, a Dicla, que vai participar no sábado na mentoria, a dizer assim, eu sou comunicadora e influenciadora. A Dicla é que disse isso. Por quê? Como uma das maiores atrizes do país hoje em dia diz que é influenciadora. A Dicla tem mais de 400 mil seguidores no Instagram e ela disse, ela não disse eu sou atriz, eu sou comunicadora e sou influenciadora. Esse termo influenciador digital agora está no nosso léxico. Isso quer dizer que muitas pessoas já sabem. Outro exemplo para terminar. Há dias eu estava a andar e um jovem que é segurança, as pessoas dizem, vocês falam para uma elite. Não. Um jovem que é segurança de uma casa, eu estava a passar, ele disse, Danilo, tirou o smartphone dele, de 30 e tal mil kwanzas e disse, sou teu fã, te sigo, quero trabalhar no digital, estou a fazer esse hustle para conseguir comprar um telefone melhor, porque eu sei que o mambo está no digital e eu já te sigo desde o início dos anormais. Ok. O que é que isso está a dizer? Há uma tendência, o mundo todo já está aí. Então, para ti é uma oportunidade. Quer dizer que eu tenho já que me estabelecer aqui. Eu estou a conseguir chegar ao telemóvel de muitas pessoas que... Sim, ao verdadeiro mainstream. Isso. Por acaso, essa cena da pergunta que recebeste era algo que eu já partilhei contigo. Certo. Que era fazer algo um bocadinho mais alargado para as massas, né? Yeah. E durante algum tempo, não que eu tenha sentido alguma resistência, mas eu percebia que vocês não estavam para ali virados. Certo. Tinham uma comunidade muito própria. Certo. Agora tu acabas abrindo para todos. Certo. Por quê? Bom, primeiro porque inicialmente nós estávamos muito virados para nós. Okay. Para aquilo que é o meu umbigo. Eu falo daquilo que eu sei que eu vejo. Yeah. A Angola que eu conhecia quando voltei para Angola era uma Angola do Boneninho Betinho. Sim. Limitada. Yeah. A internet me fez entender... A internet é que me fez. Não foi viajar a Angola, como eu tenho feito. Sim. A internet é que me fez perceber, ok, há angolanos de vários tipos, níveis, origens. Estratos e Mano, todos na internet. E é isso que eu estou a falar. Há um angolano que não fala português. Sim. Que mora na Namíbia. Sim. É angolano. Ouve a nossa música, também como funge. Não fala português. Há um angolano, como eu fui conhecer por causa dos Extraordinários, que é o David Zinga, que é um dos maiores produtores de filmes da Suécia. Okay. Ele saiu daqui com um ano. Ele não se revê como sueco. Ele é angolano e fala tchê, mas não sabe falar português. Ele não é menos angolano que eu. Sim. Isso é uma história diferente. Essas pessoas, eu comecei a entender, eu estou a falar para eles todos. Eu não estou só a falar para os meus seguidores que estão ali, que eu não sei quem são. Depois também comecei a entender que ali tem vários tipos de pessoas. Também tem ali um ministro que está na conta do filho dele. Normal. E que está a assistir e está a ouvir e gosta de ti. Sim. Da mesma maneira que também tem uma senhora que é zungueira e a filha está na faculdade e ela também te segue. Então começas a entender, nem todo mundo que aparece na conta com o dispositivo
é de facto a pessoa intelectual que está exato, que está a conversar contigo. Então eu comecei a entender, ok, se eu quiser falar a língua das oportunidades, que é massas, eu tenho que chegar às massas. Sim. E como é que eu chego às massas? Através disto que eu estou a fazer aqui agora. Okay. Quando as pessoas Mas adaptaste a tua comunicação para isso? Até certo ponto, sim. Okay. Por quê? Primeiro, falo muito mais simples, sou muito mais direto. Nem todo sítio é para ser intelectual. Sim. E tens que entender isso. Boa. Há sítios que tu estás ali para passar uma mensagem. Há sítios que eu não vou passar a mensagem, que a minha função é ser a ponte. Uhum. Então, há sítios... Eu, por exemplo, se for falar no Sambila, não sou eu que vou falar. Eu vou fazer a ponte para alguém que seja de lá. Falar. E eu serei a ponte e irei mostrar que eu sou a ponte. Para ser referência. Para eu converter a minha linguagem na linguagem do público que está lá. E isso também foi me dado por formação. Desde 2018 até aqui, eu já fiz pelo menos 3 pós-graduações e outras formações específicas. Brutal. Influência, comunicação, linguagem corporal, tudo isso eu sempre fui me formando. Fiz agora marketing e novas tecnologias da informação, falar sobre inteligência artificial, tudo isso. Eu todos os anos tenho feito uma formação. Isso fez-me entender que o meu mundo estava muito limitado ao meu ego. Isto é um bom tweet. O meu mundo estava... Que eu vou meter primeiro. O meu mundo estava completamente limitado à dimensão do meu ego. E isso fazia-me perder oportunidades. E eu entendi. Se eu quiser falar com o BV, se eu quiser falar com a Stella, como eu vou falar hoje à tarde, eles têm que entender que eu represento alguma coisa para uma massa de pessoas. Porque eu, se fosse aquela pessoa de nicho, eu não vou conseguir converter o meu valor para eles. E eu preciso deles. Mas isto é uma ideia que vais ter de desconstruir até mesmo para o público que te segue. Uhum. Porque existe alguma excelência gerada por conta dos conteúdos que publicas e que partilhas através do audiovisual. Certo. E algumas pessoas querem exatamente atingir e comunicar nesse nível de excelência. Mas depois vão ter de aprender a estar dentro desse nível de excelência, vir cá para baixo e comunicar como quem está aqui embaixo comunica. Bom, eu acho que uma das coisas que eu aprendi, e é uma das coisas que eu posso falar aqui sem modéstia, é a minha transversalidade. Boa. E eu acho que isso é um ponto muito forte para qualquer pessoa que queira se estabelecer neste mundo digital. Imagina, bem-vindo. Eu, em 2020, fui moderador da conversa com o Presidente da República. Ok. Estou a ver do digital. Ok. Tu, melhor que ninguém, sabes o escrutínio que é feito para tu fazeres isto. Sim. Com todas as críticas do digital. Fui. Mas eu entendia que aquilo estava a passar uma mensagem que mais à frente ia me servir. Ao mesmo tempo, eu fiz a conversa da DW com uma televisão angolana e mais de 200 ou 300 jovens que vendem na rua. E fui compreendido. Ao mesmo tempo, eu fiz os extraordinários, onde eu viajei o mundo a conversar com angolanos extraordinários, desde a África do Sul até a Suécia, até outros países da Europa. Tudo isso com a internet. Ou seja, consigo ser transversal. Isto dá-me flexibilidade, maleabilidade. E se eu continuasse a falar muito complicado, eu não ia conseguir fazer isso. Tu tens que saber. Aqui é para usar fato e gravata, aqui é para usar chinelo. Sim. O léxico é esse para aqui? E tens que ter ferramentas para fazer isso. E tem que ser genuíno. É uma coisa que eu digo sempre, eu vou passar isso na mentoria. Se tu não gostas de pessoas, não faz isso. Yeah. Tens que gostar de pessoas. Tens que conversar com as pessoas e estar interessado na história da pessoa. Não há pior coisa para mim que eu ver entrevistas de pessoas que... Porque eu já passei por isso. Já fui entrevistado numa cadeia televisiva, fora de Angola por acaso, e a pessoa estava a falar comigo, mas ela não estava a olhar para mim. Nem estava interessado. Ou seja, ela estava... Poderia até estar interessado, né? A linguagem corporal também, às vezes... Mas mais do que isso, percebes quando tu encontras uma pessoa que tu a sentir que há um vazio? Sim. Ele está a ler, tem uma pauta estudada ao detalhe sobre ti, mas ele não te sente. E quando tu tens uma conversa com uma pessoa, tu sentes as pessoas. Sim. E isso eventualmente vai fazer o quê? Com que tu comeces a tratar as pessoas como objetos para tu atingir os objetivos. Eu quero números. Sim. E é isso que eu vou passar na imersão e que eu tenho dito sempre. Cuidem dos vossos seguidores. Cuidem da vossa comunidade. Okay. Estejam com eles de perto. Diz. Quando lançaste o livro, eu acompanhei que durante algum tempo houve palestras. Estiveste em colégio, em faculdades. Estiveste no shopping center a fazer sessão de autógrafo. Yeah. E tu conversaste diretamente com as pessoas. Sem dúvidas. O que é que sentiste?
Arrepios. É muito estranho tu ouvir alguém dizer eu li isso, mudou a minha vida. Já não sou a mesma pessoa. E tu estás a pensar, eu sou só uma da internet. Yeah. E depois tu começas a entender, não, eu tenho responsabilidade. Da internet. E a maior parte dos jovens angolanos fogem a essa responsabilidade. Que é, eu só estou a fazer o meu trabalho, eu só sou músico. Eu sou cantor, isso aqui não é... Não, Sim. Só quero a parte boa, eu só quero as palmas, mas a crítica quando vem, não, isso aqui, essa parte eu não quero, não. Há um ditado que é, with the good comes the bad, with the bad comes the good. Com o bom vem o mal, com o mal vem o bom. Tens que abraçar tudo. E o que eu senti quando fui assinar aqueles livros com aquelas pessoas é, tens mesmo uma responsabilidade muito grande. Muito grande, porque eu tinha pais que vinham com os filhos. O meu filho gosta de ti, compra só. Olha, a minha dama pediu para comprar o livro. Então, olha, eu não sou tão fã, mas a minha dama é, mas você mesmo está a ver como a dia mesmo te curte, mas não quer mostrar ego. Então, essas nuances... E essa frase é que normalmente denuncia tudo. Eu já ouvi essa frase um milhão de vezes. Então, essas nuances, tu não tens no telemóvel, tu não tens. Tu só tens quando estás no terreno. Yeah. Isso é tipo sentir Angola. Live. Uma coisa é sentir Angola de longe, outra coisa é sentir o cheiro da Angola. Há um autor, acho que é o Meirelles, o brasileiro, ele é produtor. E perguntaram-lhe assim... por que você não vive em Hollywood? Ele falou, porque eu faço filmes de brasileiros para brasileiros e eu sou brasileiro. Yeah. E eu não estou limitado ao lobby de Hollywood. E eles disseram, não, mas aqui tens muito mais oportunidades. Ele falou, eu não consigo traduzir mangueira. Quando eu falo mangueira, eu sinto o cheiro da manga. No Brasil. Sim. E quando eu escrevo isso passa no meu filme. Okay. Isso significa o quê? Quando eu falo funge. Quando eu falo semba, eu sinto. Yeah. Vem com memórias. Sim, bom. E eu tenho que estar no terreno. Quando dizem assim, não, Danilo, tu viajaste para a província de X, etc. Não, eu já ouvi falar, vi na internet que eu vi. Não. Sim. Pisa lá. Sim. Eu fui fazer uma palestra no IJ. Senti o IJ. É diferente. Sim, saber e conhecer são coisas completamente diferentes. E tu estás à volta de Angola, tu sabes disso há anos. Sentir muito, as pessoas é diferente. Provavelmente terá sido isso que me afastou de qualquer tipo de afeição para com comentários sobre haters. Eu aprendi a ignorar isso por causa do real love. Sim. Eu ando nas ruas. Estás no terreno. E eu faço evento para as massas. Yeah. 10 mil, 30 mil pessoas. Sim. A gritarem te amo. Então, é diferente. 5 pessoas da internet, tipo, a gritarem I hate you. Mas nothing. Mas há aqui um ponto muito importante, BV, já aqui dentro do nosso tempo, que é, eu tenho que te dar um mérito, e tu tens que te dar um mérito, na minha opinião, de cultivar ferramentas emocionais para lidar com isso. Sim. Isso é uma coisa que quem não vive não entende. Sim, é muito duro. É muito... As pessoas às vezes falam, não, eu ignoro. Não é só ignorar, você primeiro tem que ler para ignorar. Sim. E quando lês, dá uma coisa no coração. Exatamente. E eu, durante algum tempo, eu senti que tu querias desistir. É? Em que fase? Diz-me, porque pode ser verdade. Havia uma fase que eu geralmente não digo que as fases sejam menos boas, mas eu senti que havia uma fase, sobretudo por causa da afirmação que o teu nome estava a ter e os projetos que estavas a fazer, em que algumas pessoas te davam o deleite de atacar a tudo aquilo que estavas a fazer, né? Sim. E então eu percebi que tu tinhas acesso a tudo aquilo. Eu fiz ao contrário. Eu nunca tive acesso a isso. Ok. Eu, literalmente, aquilo que eu considero lixo cibernético nem me chega, nem por intermédio dos meus amigos. Eu criei essa comunidade que faz esse bloqueio. Dizer, o fulano não gosta, que partilhem com ele o que estão a dizer sobre ele na internet. Eu fiz exatamente a mesma coisa. E ninguém me manda nada. Eu fiz exatamente a mesma coisa com a minha família, com meus amigos. As pessoas não me trazem esse tipo de coisas. Mas o que aconteceu... E eu entendi... Não é que eu tenha amigos para me trazerem só o bom. É que nem o bom não preciso mesmo do... Mas eu entendo o que estás a dizer. Mas alguém que está lá em casa, se calhar, não vai entender. Mas também não vai entender mesmo. Fura... Exatamente. Ele faz questão. Sim. Por exemplo, ontem alguém ligou para a nossa linha só para nos instigar. A sério? Ligou mesmo. Alô, te vi agora na televisão no programa X, você manda a cabeça. Eu fiquei tipo, você tem peito. Ele falou, você não é amigo daquele Luiz da Barba. E nós ficamos tipo, pronto, tô saldo já foi. E eu estava a dizer... Esse é o bom ponto de cada dia.
Diga, brother. Mano, Não, esquece. tem muito angolano estúpido. E Eu não sei o que é que se passa com eles, meu. Estava a dizer o pêndulo. E o que é que acontece aqui? Por eu observar tanto o game fora da Angola, eu entendo que, do ponto de vista da imagem, e também aprendo isso com os OGs, tipo o Big Nelo, tipo a Karina, que são pessoas que eu tenho acesso e que pergunto o máximo que eu posso e retiro o máximo que eu posso. E uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é, tu não vais bater para sempre. Primeiro tu és doce, depois tu vais começar a ficar amargo, depois vais ficar agridoce, depois vais ficar doce de novo, depois vais... E tu não podes tentar ser sempre o doce. Porque quando tu queres sempre ser o doce, tu vais começar a fazer o que as pessoas querem e tornas-te uma caricatura de ti mesmo. Vais querer sempre cuidar. É ridículo. É muito ridículo. E o que eu entendi é, ninguém gosta sempre daquele madeira que está a fazer tudo fixe. Às vezes também tens que errar. E tens que dar isso ao público. E quando eu digo dar, não é de propósito. Acontece. Às vezes vais ter que mostrar o seu humano. E eu dou sempre Good boy, gone bad. Exato. E eu dou sempre um exemplo prático que é, o público no que eu faço, no trabalho que eu faço, as massas, como tu sabes, têm sempre uma opinião, às vezes que é a opinião do povo. Sim. E sempre que tu te posicionares contra a opinião do povo, tu vais ser persona não grata. Sim. E sempre que tu te posicionares com o povo... E mesmo que estejas errado. Certamente. Aliás, desculpa, mesmo que esteja certo. Isso é longe da tua opinião. Sim, sim. Aquilo vais perder. Se tu te posicionares à esquerda do povo ou das massas, tu vais ser publicamente na internet linchado. Mas o que acontece é, ao mesmo tempo que eles te criticam, eles te respeitam. Porque eles vão te criticar à frente. Mas vão dizer, fogo, aquele Madia tem uma opinião mesmo... vertical. Ele é vertical. E isso te dá o quê? Credibilidade. Sim. Mas quando tu te posicionas sempre do lado deles, tu vais sentir o poder da ingratidão. Porque as pessoas vão te aplaudir para continuar. Quando tu precisares delas, vais dar conta que elas vão para o próximo. Já não ficam contigo. Agora é o outro. É o outro. Então eu entendi, se eu tiver uma comunidade que me conhece, eles são os meus principais embaixadores. E o que é que acontece? Sempre que tu vês um comentário, Danilo Castro, tem lá alguém a dizer, tu não lhe conheces. E são esses do tu não conheces que te apoiam, são esses que estão a comprar os bilhetes. São esses que são os embaixadores que vão trazer. E tu não precisas de 1000, precisas de 500, 400 destes. E eles é que vão levar a tua palavra. Amanhã, quando eu já aqui não estiver, esses é que vão passar o teu legado. Eles é que passam o teu legado. E eu acho que pessoas como tu, bem-vindo especificamente, que têm esse poder todo, o teu poder estende-se na medida que tu começas a criar costelas. Jovens que aprendem contigo, que tu formas, que trabalham contigo, e a tua palavra vai passando. Amanhã, quando tu quiseres ficar sem comprar em cima da mesa, etc., tu tens 300 ou 400 BVs, é mais, é forte, já foi. E então é assim que eu penso. A teoria fica. Olha, Danilo, 11h06, eu sei que tens outros compromissos. Às 11h30. Não vou te queimar muito mais. Não, às 11h30 só ainda temos, então. Não, mas é já aqui ao lado e ainda... Porque fica bem mal pedir isso em direto, estás a ver? Essa teoria do povo que nós explicamos agora, tipo, ele está nos abandonar, ele é mau, mas nós é que vamos assistir a cena, mas pronto, ele tem mesmo que ir para chegar lá também cedo, como fez aqui conosco, tratou-nos com esse respeito todo, chegou aqui muito primeiro com o apresentador. Não, é tranquilo, é mútuo, ficamos dentro do nosso tempo, é tranquilo. Boa. Mas, entretanto, mesmo para finalizar, eu queria que... Onde é que vai acontecer a imersão, Danilo Castro? Eu já sei que começa tudo às 8h30, mas as pessoas não devem chegar nessa Exato. hora. As pessoas... muito mais... Sim, é assim, 8h30 é... 8h30 para começar o conteúdo programático. Não. Das 8h30 às 9 horas é chegada. 8h30, 9 horas chegada, temos ali um espaço de networking, vamos ficar ali a conversar um bocadinho, etc. Vamos ter ali um cafezito para beberem, etc. Bom, entramos para a sala, 9 horas e 5 minutos, arranca. Começa o conteúdo programático. Em cada conteúdo programático eu vou gastar ou investir 45 minutos. Depois vou dar 15 minutos para perguntas e respostas. Depois vou dar intervalo. Depois mais 45 minutos, 15 minutos perguntas e respostas, momento artístico. Momento artístico é poesia, humor, violino, música, outras coisas para relaxar a cabeça. Porque as pessoas têm o chamado attention spam, que é o tempo que elas conseguem prestar atenção, e nós temos que ir sempre quebrando os momentos. Depois voltamos, intervalo. Depois disso, vamos até as 14 horas, 15 horas. Aí, chamo o meu convidado. No sábado, chamo já a Dicla. E eu vou entrevistá-la durante 1 hora sobre tudo o que nós falamos ali e como é que ela usou tudo aquilo ou não dentro da carreira dela. E ela disse-me, Danilo, eu vou chegar cedo porque eu tenho muitas dúvidas. Há coisas que eu estou a fazer já que é instinto. Não é eu, de facto, saber o que é que eu estou a fazer nesse universo digital. Por isso é que eu estou a trazer pessoas já
bem-sucedidas, mas que estão a fazer essa passagem para o digital. E eu vou dar a minha experiência do digital a elas. E depois vou dar 1 hora de perguntas e respostas. Vamos para casa, dormimos, dia seguinte, mesma cunga. Dia todo. Aí, acabou o evento, certificado de participação, obrigado, dia seguinte descanso, terça-feira estou noutra província. Começar a promover terça, quarta, quinta, sexta, sábado de novo. Mesma coisa. Descanso, Lisboa. Mesma coisa. Isto até a primeira semana de junho. 48 horas sempre? Sempre, tirando em Lisboa. Para os 2 países e para todas as cidades onde vais passar? Não, Lisboa vai ser só das 15 às 22 horas. What? Das 15 às 22 em Lisboa, sexta-feira. Por causa da questão universitária. Como, ou seja, o anfiteatro vai estar aberto à sexta-feira. E tu vais fazer num anfiteatro? Exatamente. Aqui para Luanda e para as outras províncias é que vai... Hotéis, salas de hotéis, salas de reuniões de hotéis, anfiteatros de hotéis. Esta sala que nós estamos a fazer agora tem cerca de 200 a 220 lugares que já estão... quase cheios. Acredito que até o final do dia 2 já não temos mais. Então, o que nós vamos ver agora é, sábado está todo cheio, vamos ver quantos espaços temos para domingo. Então, estamos a falar de cerca de 440, 450 pessoas por fim de semana. Muito bom. Há uma diferença também no preço. Normalmente, quando nós vemos imersão aqui e traz muitos palestrantes, speakers, coaches internacionais, brasileiros sobretudo. 1 milhão de kwanzas. 200, 300 mil. Sim. E tu tens um preço muito apelativo. Tem a ver com a demografia. Eu sei que a pessoa que tem 35 ou 40 ou 50 mil kwanzas, 1 milhão de kwanzas para me pagar, não vai pagar. Porque ela acha que já sabe tudo o que eu vou falar. Sim. Então eu preciso de trazer as pessoas que querem pagar isso e entendem o valor disso. Estas é que vão servir de embaixadores para as outras passarem a confiar. Então é um processo. Eu também tenho esses preços, mas é para pessoas específicas. É para entidades específicas. Se eu quiser passar a mensagem, quem de facto acredita que precisa e que tenha humildade, entre aspas, para entender essa dinâmica toda, tenho que fazer um preço apelativo a todos. Agora, passando o recado para as pessoas da rádio e que não estão no digital, qual é o contato que devem ligar para poderem participar e aprender? Bom, a partir de agora, quem estiver aqui a ouvir a Stop FM pode ligar para o 924 030 000 via WhatsApp. 924 030 000 via WhatsApp. E website www.imersão-danilo.com www.imersão-danilo.com e vocês vão ser tratados e recebidos com o maior carinho. Vamos esgotar isso antes de acabar as datas todas e eu conto convosco para isso. Se vocês não conseguirem lugar para Luanda, apanhem-me em Benguela. Se não conseguirem em Benguela, apanhem-me em Lisboa. Se não conseguirem em Lisboa, apanhem-me no Ix. Se não conseguirem no Ix, apanhem-me na Willa. Eu acho que apanhem-te em Benguela. vamos, mano, vamos. Parabéns, Danilo. Queres aproveitar e mandar aqui um beijinho para a tua comunidade? Sem dúvidas. O people que me segue aí, toda a comunidade que nós temos aqui na minha página Danilo Castro SQ, a família dos anormais também, que estão sempre comigo, e todos os que seguem o meu trabalho, um obrigado, um abraço, estamos juntos, ao BV especialmente, temos que fazer isso, mas em forma de podcast, 3 horas. Não, estás-me a dever. Temos que fazer mesmo... Carolina, Bruna, estão todos a me dever, porque eu andei atrás da Bruna, andei atrás da Carol, mas pronto, eu entendi, bom trabalho, entendo. Mas depois quero fazer a entrevista de perfil contigo no café da manhã aqui, o podcast. Vamos aprofundar mesmo, vamos, porque essas tuas perguntas não são... Aí vai ser. Não aqui era mesmo para promover essa cena, mas depois existe o eu e tu, tá vendo? Exato. Um para um. Sem dúvidas, meu irmão. Obrigado a todos que nos seguem, estamos juntos, um abraço, força, estamos juntos. Danilo Castro. De recurso vejo a bebida no café com BV. Histórias de vida, muitos sonhos, planos, finanças, saúde, celebridades, anonimato, todo mundo pode falar aqui.